Olá! No programa de hoje explicaremos como se dá o funcionamento da eleição para a escolha da diretoria da Unesp de Assis. Também conversamos com as duas chapas inscritas e concorrentes ao cargo. Não perca, a TV Unesp está no ar. No campus de Assis, a eleição para diretor e vice-diretor ocorre a cada 4 anos, sendo que a última ocorreu em 2011 e teve o professor Ivan Esperança Rocha e a professora Ana Maria eleitos para um mandato de 4 anos que se encerra em novembro de 2015. Com o fim do mandato do atual diretor, cria-se a necessidade da escolha de um sucessor para o cargo. Conforme as normas da eleição deste ano, para que uma pessoa se candidate a diretor ou vice-diretor da Unesp de Assis, é necessário que tal indivíduo seja docente do campus em um regime de dedicação exclusiva, possuindo no mínimo o título de doutor. Professores aposentados, substitutos ou conferencistas não podem se candidatar. Estudantes e funcionários do campus também não têm o direito de se candidatarem ao cargo. O período de inscrições das chapas concorrentes já passou e foram deferidas as inscrições de 2 chapas. Uma é composta pela professora Iraide Marques de Freitas Barreiro, candidata a diretora e docente do Departamento de Educação, e pelo professor Regildo Márcio Gonçalves da Silva, candidato a vice-diretor e docente do Departamento de Ciências Biológicas. A outra chapa concorrente é composta pela professora Andréia Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi, candidata a diretora e docente do Departamento de História, e pela professora Cátia Inês Negrão Berlini de Andrade, candidata a vice-diretora e docente do Departamento de Letras Modernas. Para poder votar nessa eleição, é necessário ser estudante devidamente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação, funcionário técnico-administrativo ou docente ativo no quadro de funcionários. É importante ressaltar que o voto é facultativo, portanto, nenhum membro desse segmento é obrigado a votar. A estrutura dos votos não é paritária, ou seja, o voto dos 3 segmentos do campus não tem o mesmo peso. A divisão é feita da seguinte maneira: os votos dos estudantes têm representação de 15% do total recebido, dos técnicos administrativos também 15% e dos docentes representarão 70% do total dos votos. Lembrando que nosso campus possui 2.000 estudantes, 200 servidores técnico-administrativos e 146 docentes. No próximo bloco, conversaremos com as 2 chapas inscritas na eleição, começando com a chapa da professora Iraide e do professor Regildo. Voltamos já! Estamos com a chapa composta pela professora Iraide Barreiro e pelo professor Regildo Silva, candidatos à direção e vice-direção da Unesp de Assis. Nós vamos fazer 2 perguntas que foram elaboradas pela equipe da TV Unesp e mais 2 que foram feitas pelo público, por meio de questionário disponibilizado em redes sociais. A chapa vai ter até 3 minutos para responder cada questão e mais 3 minutos para realizar suas considerações finais, totalizando 15 minutos de entrevista. Começaremos agora com as perguntas feitas pela TV Unesp. Qual é a proposta da chapa para aprimorar a relação da FCL com a comunidade assisense? Desde a nossa primeira intenção de formar essa chapa, sempre foi a ideia de fazer uma grande consulta. Nós, durante praticamente 2 meses, consultamos todos os setores, consultamos professores, alunos, funcionários e também tivemos contatos com bastante na área externa, tanto do poder público, como de entidades, como de fundações que fazem parte da comunidade assisense.
nós sabemos da importância que a Unesp tem no nosso município e sabemos o quanto nós podemos ainda colaborar e ter colaborações de fora, né? Eu tenho algumas experiências, principalmente com a CIVAP, a Prefeitura Municipal de Assis, com a Prefeitura de outros municípios aqui na nossa redondeza, porque a Unesp é uma unidade que atende não só Assis, mas a gente tem alunos de vários lugares, de regiões próximas até distante daqui. Então essa relação com a comunidade, né, nós temos vários programas que ainda queremos que surjam novas ideias, novos programas, como a gente tem a UNAT, que trata, né, com nossos participantes da terceira idade, né? Então, isso tudo faz com que nosso trabalho venha aqui, colocar a Unesp realmente em um foco. Que foco é esse? É um foco de produção de conhecimento, de educação, de favorecimento àqueles que necessitam de informações corretas, de informações, né? Isso vai vir com o aumento da nossa divulgação dos cursos, dos congressos, dos encontros, dos programas. Nós temos aqui os alunos trabalhando muito com isso, como a gente tem o exemplo da Atlética, que faz bastante programas em cima da divulgação. Nós temos, junto com as empresas júniores, junto com os CAs também vão ser importantes. Então, essas organizações, né, ou as sessões, tanto as sessões como os grupos de alunos, mesmo os trabalhos dos docentes, que a gente sabe que tem envolvido escolas municipais, escolas estaduais. Então, tudo isso aí nós queremos trazer em foco para nós. Mostrar que a Unesp ela tem muito o que oferecer e muito o que faz já, né? Então, isso que é essa valorização, buscar ainda mais a valorização da Unesp junto à comunidade assisense, né? Trazer essa comunidade uma informação certa, uma informação que tenha valor a eles, né? Como eu faço esse trabalho já há algum tempo, né, com planta medicinal, com toda essa parte, isso é muito importante, é a valorização. Aqui nós temos um curso de História, um curso de Letras, um curso de Engenharia Biotecnológica, Psicologia, nós temos muito o que fazer essa relação com a comunidade. Em relação ao ensino, pesquisa e extensão, quais são as propostas para fortalecer esse tripé? Bem, em relação ao que você pergunta, nós discutimos amplamente no processo de elaboração do nosso plano de gestão, que está sendo divulgado hoje, né? Concretamente, nós defendemos uma graduação forte, né, que tenha reposição de docentes, contratações em reposição a docentes, a funcionários, né? Defendemos a valorização funcional dos docentes, dos servidores no seu conjunto, porque os servidores são fundamentais para que possamos também desenvolver uma graduação competente, com todos os requisitos necessários. Defendemos a valorização da iniciação científica, manutenção dos laboratórios didáticos, melhoria da biblioteca, seja no prédio, no acervo, no banco de dados, né? Estratégias de articulação entre o ensino de graduação e a pós-graduação como modo mais dinâmico e mais intenso de oferecer uma formação acadêmica aos alunos para que eles possam, tanto aqui enquanto fazem a graduação, quanto saírem daqui, também ter condições de pleitear programas de pós-graduação, de estarem participando como docentes, como profissionais nas suas áreas acadêmicas. Também defendemos a valorização, né, das comissões que discutem o ensino, a pesquisa e a extensão, que são comissões assessoras da graduação, né? E apoiamos integralmente o programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que já forma o aluno, que já aprofunda mais a formação do aluno durante a graduação. É um programa
que é desenvolvido com uma parceria excelente com as nossas escolas da educação básica aqui de Assis, né? Então, e também a melhoria das condições de sala de aula, dos aparelhos, de computadores, todas as condições, todos os espaços em que ocorra a relação docente e a relação ensino-aprendizagem. Então, a melhoria do ensino da graduação é o nosso ponto central, porque sem ela não há processo de internacionalização e o ensino, a formação fica comprometida. Agora, as perguntas feitas pelo público. Como será a participação dos discentes nos programas da nova direção? Olha, retorno falando, né? Desde o início, o nosso papel foi ouvir. Como acabei dizendo a vocês, né? O quanto é importante a gente dar ouvido e saber dialogar principalmente os alunos, né? Que a gente tem uma demanda bastante grande e a mais diversa demanda que nós encontramos. Mas nós temos também em mente que, digamos assim, o registro, a legalização daquelas entidades que são geridas por alunos, por exemplo, o CEAS, o DEAS, é de suma importância. Por quê? Todas essas entidades legalizadas, registradas, elas podem tomar assento e ter voto, né, nas diferentes comissões, nas diferentes colegiados, nas diferentes sessões que se fazem, né, dentro da legislação, né, dentro da Unesp. E nós temos também a intenção de estar sempre ouvindo, sempre estar atento àquilo das reais necessidades. Por quê? Porque nós sabemos que é bastante diverso. Nós temos um campus que tem humanas, que tem biológicas, que tem a parte de exatas, né? Então, é um público bastante diversificado e com necessidades diferentes. Mas estamos atentos, né? E ficaremos ainda mais atentos a essas necessidades, dando sempre prioridade aqui, a graduação forte, né? Como a professora Iraide falou, a graduação é o nosso grande alvo. Por quê? Porque nós entendemos o alicerce, que é isso. E para se construir um alicerce forte e fortificado, nós precisamos ter a compreensão e o entendimento de tudo aquilo que está acontecendo aqui dentro, né? O nosso maior contingente são alunos de graduação. São esses que precisam ter a nossa atenção, o nosso motivo de trabalho. Por quê? Porque nós queremos, sim, formar, sim, cidadãos por completo, né? De que forma? Que ele tenha a oportunidade de fazer o seu curso de graduação, de formar como profissional que entrou aqui, né? E ter dentro da sua passagem, seja ela de 4 anos, 5 anos, um melhor aproveitamento disso, tá? Para que ele use da melhor forma possível tudo aquilo que ele vivenciou nesse tempo de estudo. Então, aluno de graduação, aluno de pós-graduação, alunos até de pós-doutorado, são de nossa importância, mas a importância maior ela está no alicerce, na construção de um ensino de pesquisa e da extensão, colocar isso em pró a formação do aluno, né? Então, tudo que for a favor da formação, da continuidade desse aluno no seu conhecimento, será um carro-chefe dessa nova direção. Ambas as propostas se pautam na conciliação de docentes, servidores técnicos e estudantes. De qual maneira vocês pretendem criar um viés alternativo à polêmica política do 70-15-15, que, em tese, monopoliza o poder de decisão na mão dos docentes? Em relação a essas diferenças, 70% é o peso do voto do docente, 15-15 para funcionários e alunos, assim como a participação desses 3 segmentos, mantendo essa diferença nas reuniões e órgãos colegiados, deveria ser alterado. No entanto, isso daqui não é uma deliberação da Unesp acerca disso, ela atende uma outra lei que é uma lei maior, né, que não foi feita pela Unesp. Não dá, fica difícil dar proposta alternativa. O que nós defendemos
é a participação dos estudantes. De que modo? Em primeiro lugar, conforme prevê o Estatuto da Unesp, se organizando e organizando seus CAs, registrando essa participação e assim poderem todos os estudantes participarem adequadamente dos órgãos colegiados. Há uma discussão também pautada pelo Conselho Universitário para que haja uma alteração do Estatuto em relação a essa questão, ou seja, os alunos seriam eleitos pelos seus pares, nos mesmos moldes que ocorre hoje para se eleger docentes e servidores técnicos administrativos para órgãos colegiados, comissões e tudo mais. Essa alteração que está sendo, que deverá em breve ser pautada pelo Conselho Universitário, que é o órgão máximo de deliberação da Unesp, necessariamente deve ocorrer acompanhada também da mobilização dos estudantes em torno dessa questão. Ou seja, como que os estudantes, como que os nossos alunos querem participarem. E mais do que querem, mas como que eles podem se organizarem para mobilizar esse debate. A presença dos alunos é fundamental nos órgãos colegiados. Isto porque hoje no Conselho Universitário nós poderíamos ter 10 alunos. Em todas as comissões da Unesp e demais órgãos colegiados prevêem a participação dos alunos de graduação e, em alguns casos, da pós-graduação também. Então, é extremamente importante. Por isso que a questão alternativa, né, o alternativo é uma coisa, um viés alternativo, é uma saída que ela pode ser administrada de modo individual pelo gestor. E nós defendemos uma gestão institucional, né? Ou seja, que seja organizada, mantida pelas regras acadêmicas, da discussão, do diálogo e aquilo que existe na universidade. Para finalizar essa conversa, esse bate-papo, gostaria de reafirmar que o nosso plano de gestão, que hoje nós estamos distribuindo nesse campus, ele nasce da consulta que nós fizemos há quase 2 meses atrás, durante quase 2 meses, a toda a comunidade local, conversando com todos os funcionários, todas as sessões, todos os docentes, né? Os alunos, à medida em que conseguimos que eles se organizassem, ou pelos corredores da faculdade também, muitos deram suas sugestões. Portanto, é um plano que é pautado pela participação da comunidade e o desenvolvimento desse plano, ele será pautado sempre pelo diálogo, ouvindo a comunidade para que ela também participe disso, porque não existe uma boa gestão sozinha, isolada. Uma boa gestão e o bom desenvolvimento de um plano de gestão se faz com a presença de todos, né? Seja por meio de reuniões, de consultas, de discussões, de modo ponderado, vamos discutindo todas as questões, mas vamos em frente, vamos mudar essa faculdade, vamos ser mais ágeis nas nossas discussões. Em todos os momentos, os alunos serão, sim, chamados também a participarem, a darem sugestões, seja nas questões específicas dos alunos, seja nas demais questões, porque a presença deles e o que eles pensam é de modo fundamental. Então, foi a partir dessa construção desse plano de gestão que nós chegamos ao tema da nossa campanha: transparência, uma gestão que vai se primar pela transparência, pela consulta, pelo diálogo. Agilidade, porque agilidade aqui não depende somente de dinheiro, mas depende de ações, de leituras, de dinâmicas, e que nós vamos ter condições de estar dando um encaminhamento mais rápido, menos burocrático e agilizando, enfim, a vida de todos nós.
e com ética na gestão universitária. Tudo isso daqui compõe uma gestão universitária. Será uma gestão institucional que considere, que valoriza a instituição e não uma gestão personalizada, né, que pensa num grupo ou não, mas aqui todos juntos para um lugar comum, que é o desenvolvimento da nossa Faculdade de Ciências e Letras. Agora conversaremos com a chapa da professora Andréa Dorini e da professora Kátia de Andrade. A estrutura da entrevista será exatamente a mesma da entrevista anterior. As perguntas também serão as mesmas feitas aos outros candidatos. A chapa vai ter até 3 minutos para responder cada questão e mais 3 minutos para realizar suas considerações finais, totalizando 15 minutos de entrevista. Qual é a proposta da chapa para aprimorar a relação da FCL com a comunidade assisense? Bom, a gente, nas nossas conversas, né, quando nós fizemos nosso plano de gestão, pensamos em vários quesitos que envolvem, de um modo geral, né, toda a Faculdade de Ciências e Letras de Assis. E em relação a essa questão especificamente, existe a ideia de incentivar a continuidade dos projetos de extensão, certo? Que estão em vigor. Além disso, também incentivar a proposição de novos projetos de extensão. Nós sabemos que os projetos de extensão, eles envolvem tanto docentes como discentes e também os servidores técnicos administrativos. Isso significa o envolvimento da comunidade interna com a comunidade externa, estabelecendo aí um diálogo entre essas duas comunidades. A gente pode pensar agora, né, em alguns projetos que são grandes e que envolvem, né, e atendem bastante a comunidade externa, que a gente tem, por exemplo, o cursinho Primeira Opção, não é? E é óbvio que a gente tem vários, mas só para citar alguns, o Centro de Línguas, né, que também envolve várias, né, bastante a comunidade externa, a UNAT, enfim, né, são vários. E além disso, a própria ideia de ter um incentivo à cultura, ao lazer e ao esporte. Também sempre na ideia de dar continuidade, né, às atividades culturais que estão já estabelecidas e propor sempre outras, envolvendo, né, os alunos de um modo geral e colegas, docentes, os servidores. Agora, essa semana, e aí fica o convite, está tendo a amostra de cinema italiano contemporâneo, que é de um grupo de pesquisas e estudos, só que os próprios alunos, né, estão envolvidos e eles mesmos estão organizando, que é direcionado, obviamente, também para a comunidade externa. E, além disso, né, nesse sentido, fazer parcerias com a prefeitura, com ONGs, secretarias do Estado, para que a universidade tenha essa visibilidade, a Faculdade de Ciências e Letras mantenha e amplie essa visibilidade. Em relação ao ensino, pesquisa e extensão, quais são as propostas para fortalecer esse tripé? Bem, nós sabemos que uma universidade não existe sem pesquisa, né, sem o ensino e sem a extensão. Não é possível caracterizarmos uma universidade sem esses 3 elementos que são essenciais. O que é preciso pensar é que não podemos dissociar e trabalhar esse tripé de forma isolada. A pesquisa tem que estar relacionada ao ensino e o ensino tem que demonstrar, né, atividades de pesquisa e também de extensão. Assim como os projetos de extensão podem e devem ser vinculados a resultados de pesquisa.
Então, nós pensamos na seguinte questão. Nós temos que ter um planejamento, né, em cada departamento para que as atividades realmente tenham uma interligação entre elas. Muitas vezes nós sabemos que os docentes que são chamados de extensionistas não são vistos nas nossas instâncias, sejam nos colegiados locais centrais e nas avaliações, como pesquisadores e muito menos como pessoas que desenvolvem atividades de ensino. O que nós temos que pensar é que esses 3 elementos devem ser organizados de forma sistêmica e que o resultado dessas atividades seja amplamente divulgado. E mais do que divulgação de pesquisa e de extensão, nós temos que pensar e priorizar as questões de ensino, porque é o ensino que é uma das atividades fins da universidade. Não temos universidade sem ensino, sem formação profissional. E o profissional que vai ser formado pela FCL Assis é um profissional que deve ter clara em sua formação, em sua atividade durante a graduação, justamente essa organização sistêmica de ensino, pesquisa e extensão. As atividades de ensino, elas têm que estar voltadas para o conhecimento da comunidade na qual nós estamos inseridos e também pensar que nós somos agentes de pesquisa, agentes de ciência. Então, o ensino ele tem sim que dialogar tanto com a pesquisa quanto com os projetos de extensão. Como incentivar isso? A partir de auxílio e incentivo às agências de fomento e em participação de editais, sejam editais da própria Unesp, como em editais do Ministério da Educação ou de outras instituições públicas. E agora, as perguntas do público. Como será a participação dos discentes nos programas da nova direção? Bom, antes de tudo, é preciso pensar que houve um grande ganho, um avanço em relação à questão da política de permanência estudantil. E é exatamente a partir dessa política de permanência estudantil que se pode pensar a participação dos discentes dentro da universidade de um modo geral. E a ideia que está presente no nosso plano de gestão é justamente dar continuidade a essa política de permanência estudantil para que o aluno tenha realmente condições de estar aqui e desenvolver o seu trabalho. Isso significa estar envolvido em programas. A permanência acaba tendo como consequência estar envolvidos em programas tanto de extensão, como de pesquisa, em projetos de pesquisa, como projetos de extensão. E que é o que a professora Andréia falou em relação à pergunta que foi feita sobre o tripé pesquisa, ensino e extensão. A universidade, ela acaba oferecendo, proporcionando, ela se vale desse tripé para desenvolver suas atividades e a gente não consegue conceber, certo? A universidade sem que esses discentes estejam presentes nesse tripé. Esse é um ponto básico. Além disso, em relação a essa questão dos discentes, um incentivo à participação de projetos editais, como a professora Andréia falou, e de intercâmbios. Nós sabemos que existem alguns intercâmbios, a situação é um pouco complicada, orçamentária, como nós sabemos, mas de qualquer maneira, por exemplo, aqui na Unesp de Assis a gente tem o PLI, que é o Programa de Licenciatura Internacional. Nós temos alguns cursos, no curso de letras, alguns alunos que estão
fazendo a dupla licenciatura. E também em relação ao apoio às atividades culturais, a inserção e fazermos juntos, né, essas atividades, tanto de esporte como de lazer, enfim, fazer com que o aluno tenha, né, os alunos tenham, os discentes tenham esse espaço, continuem a ter esse espaço e dando apoio, né, no que diz respeito à participação efetiva, dando apoio, incentivando na formação desses CAs e DA. Ambas as propostas se pautam na conciliação de docentes, servidores técnicos e estudantes. De qual maneira vocês pretendem criar um viés alternativo à polêmica política do 70-15-15, que, em tese, monopoliza o poder de decisão na mão dos docentes? Então, essa questão de representação, realmente, como a própria pergunta já nos apresenta, é realmente polêmica. É polêmica por quê? Porque nós sabemos que temos universidade no país que já respeitam, né, a representação por paridade. São universidades, principalmente do âmbito federal, e que seguem uma normatização que foi aplicada a essas universidades pela União. Na Unesp e nas universidades paulistas, nós temos uma representação que segue muito o que está previsto, né, e que é estabelecido pela LDB. No entanto, nós entendemos que essas representações elas podem ser ponderadas, mesmo no caso do regimento e das estruturas de colegiados da Unesp determinarem essas representações. Na nossa concepção de representação e de participação dos segmentos na gestão, nós temos que levar em consideração também, né, a questão dos conhecimentos técnicos. Além dos conhecimentos técnicos, nós sabemos que muito das representações dos alunos, ou muitas das participações dos alunos nos colegiados, estão prejudicadas por conta da falta de organização do CEAS e do DA. E também há uma questão política de que os alunos não ocupam esse espaço por discordarem dessa estrutura 70-15-15, a partir da reivindicação da paridade. O que nós entendemos é que não há como você mudar uma estrutura sem a efetiva representação dos colegiados, porque nós só mudamos as normas a partir de colegiados. Essa é a estrutura da Unesp. Então, o que nós pensamos em relação à nossa gestão participativa é que haja efetiva participação em todos os colegiados e, em caso de comissões autônomas, o que isso significa? Que comissões que forem criadas pela própria FCL-Assis, em que ela seja autônoma na organização administrativa, havendo possibilidade e conhecimento técnico, aplicarmos a paridade. Um exemplo maior para nós é justamente a nossa proposta de formação da comissão orçamentária. É importante a participação dos alunos, porque eles precisam conhecer a respeito da administração pública, mas é muito mais importante a participação efetiva de servidores técnicos e docentes, chefes de departamento ou que cuidem de orçamento, porque esse conhecimento é próprio desses segmentos. Mas o que não anula ou impossibilita a participação dos alunos nessa comissão. Bom, a nossa proposta, como está no plano de gestão, prevê, né, o diálogo com a comunidade de um modo geral, comunidade da FCL, e a partir de um plano de desenvolvimento da unidade, que deverá ser pautado a partir do PDI. Né? Então, nesse sentido, e pensando que o nosso plano é um plano de gestão participativa, pretendemos dar continuidade a um trabalho que já foi iniciado pela comissão do PDU da unidade, em que nós ouviremos todos os setores da comunidade da FCL para que possamos construir juntos esse plano
e traçar um perfil, um raio-x da nossa unidade para que tenhamos subsídio para um plano de gestão que seja efetivo e que traga benefício para todos os setores. Pensar o nosso plano de gestão foi um desafio. Por quê? Temos plena consciência de que as questões econômicas que envolvem a nossa universidade, o nosso estado e o nosso país vão determinar efetivamente os caminhos da administração pública para os próximos anos. Por isso, nós partimos do princípio de que não há como pensar uma gestão da FCL para os próximos 4 anos sem pensar em questão orçamentária. Diante desse desafio de pensar a questão orçamentária, nós temos como proposta do nosso plano de gestão um elemento que é essencial para otimizar a dotação orçamentária que já temos prevista para a nossa FCL. Nós recebemos do Tesouro, que é da participação orçamentária da Unesp, um valor que está correspondendo a uma porcentagem de ICMS. E aí nós temos que trabalhar dentro dessas possibilidades. Portanto, pensar uma comissão orçamentária para, através de estudos técnicos e com participação de pessoas diretamente ligadas ao orçamento da FCL, possam otimizar a aplicação desses recursos e, com isso, nós buscarmos atender às nossas efetivas necessidades previstas no PDU. Esperamos ter contribuído para o processo de escolha da nova diretoria. Lembrando que a eleição ocorre entre os dias 10 e 13 de agosto. Até o próximo programa. Tchau!